Esse mostra o orçamento do Departamento de Educação. Isso foi aprovado em 2022. Esses investimentos para a primeira educação incluem 15 milhões de dólares para melhoras, que incluem a expansão na capacidade e segurança dos programas. Nós antecipamos 7,5 milhões que estarão disponíveis no apoio para esses programas de educação da primeira infância. Dito isso, ainda estamos pensando e tentando apresentar ideias para dar passos à frente. Algumas das ideias incluem o seguinte: o apoio necessário pela UFCC para apoiar e aumentar a sua capacidade. Infelizmente, não existe o apoio disponível hoje para assistência de longo prazo. Assistência começa no FCC. Também estamos cientes que é necessário manter a assistência ah, para novos empreendimentos. A ideia é apoiar ofertas de empréstimos ah, para propriedade de residências. Nesse momento, estamos recolhendo informações. Algumas pessoas têm uma hipoteca na sua casa, mas nesse momento ainda não temos a clareza necessária nessa área. É, O nosso, o nosso objetivo é entender como fazer isso de uma maneira mais sustentável. Temos uma terceira ideia, é a melhora física dos locais. Esses são pequenos projetos e devem incluir coisas como ah, melhoramento da parte de segurança, melhoramento de uma cerca, uma troca de janela, algo assim. Mas isso significa que haverá um grande número de pequenos projetos. E atualmente nós não temos um mecanismo disponível para apoiar esse tipo de iniciativa. Também estamos preocupados com a qualidade de terceiros com que se possam trabalhar. Inicialmente, a nossa intenção era fazer uma conversa bastante informal. Como vocês podem ver, temos 500 participantes aqui. Então, essa ideia dessa conversa aberta não vai funcionar. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou falar das ideias que nós temos, vamos pedir para que cada um de vocês participem através de uma pesquisa. Vão oferecer o seu retorno ao responder essa pesquisa. Então, a primeira pesquisa que você vai ver é a seguinte: basicamente, é uma ideia de apoio. Nós gostaríamos de saber quais são as maiores necessidades no a acessar o capital para conseguir suas licenças, que tipo de apoio estão disponíveis hoje. Nós estamos cientes de alguns, mas é possível que vocês possam nos ensinar sobre outras coisas. Talvez seja informação online, assistência para preenchimento de formulários e assim por diante. E ainda mais como nós deveríamos priorizar a nossa ajuda. Então, vou fazer o seguinte: eu vou parar de compartilhar minha tela e vou abrir a pesquisa. Uma vez aberta, nós vamos dar o prazo de 5 minutos para que vocês completem essa pesquisa. Só eu não estou vendo você aqui. Com qual que você que eu comece? Eu acho que a primeira com a assistência geral.
Não tenho melhoras físicas. Tá bom. Nesse, tá bom. Necessidade de apoio, de assistência. Muito bem. Eu vou ler as perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: quais são as maiores necessidades para os FCCs? As opções incluem treinamento de negócios, acesso ao capital, apoio que envolve licenças ou outros. Número 2, que tipos de apoio estão disponíveis atualmente? Ah, Informações online, assistência de licenciamento, apoio para sistemas FCC ou outros. E a terceira pergunta é a seguinte: como deveríamos considerar priorizar o apoio para melhor sustentar e expandir a nossa capacidade no Estado? Então, existem aí uma série de opções, mas nós gostaríamos muito de receber as suas recomendações. Então, além de completar a pesquisa, nós pedimos que vocês coloquem seus comentários no chat, no bate-papo. Se necessário repetir, você poderia repetir, por favor? O que é para colocar no chat? Eu vou, eu vou repetir as perguntas. Se você não conseguir visualizar a pesquisa, você pode colocar as suas respostas no chat. A primeira pergunta é a seguinte: quais são as necessidades mais urgentes para a creche familiar? A segunda pergunta é a seguinte: que tipo de apoios estão atualmente disponíveis? Informação online, assistência de licenças para o ECC, apoio para o sistema FCC ou outros. E a número 3 é como deveríamos considerar priorizar o apoio para melhor sustentar e expandir a capacidade das nossas creches no estado. A pesquisa continua aberta. Ela deve aparecer na sua tela. Talvez você, infelizmente, tenha outros problemas que nós não podemos resolver. Mais uma vez, se você ouviu as perguntas, talvez você possa submeter as suas respostas no bate-papo. Você poderia explicar a última pergunta? Eu não entendi exatamente o que ela quer dizer. Você quer dizer a pergunta número 3? Isso.
Diz, como deveríamos considerar priorizar o apoio para melhor sustentar e expandir a capacidade no Estado? Isso é uma pergunta aberta para uma série de interpretação diferente, para que tipo de apoio você acredita que esse tipo de apoio financeiro deve oferecer. Talvez você acredite que as nossas opções não cobrem as suas necessidades, exatamente isso que nós gostaríamos de saber. Obrigado. Por favor, eu tenho uma pergunta. Olá, pode, estamos ouvindo, pode falar. Me desculpe, pode repetir a pergunta, por favor, Maria? Minha pergunta é a seguinte: me dá um momento, por favor. Me explique, por favor, eu não estou entendendo. Por que estamos fazendo isso? Acontece o seguinte: existem fundos disponíveis. E o que eles estão tentando fazer é descobrir a melhor forma de ajudar todos nós. Ele está perguntando basicamente do que é que nós precisamos. Imagina que a senhora tem uma creche familiar. O que é que a senhora necessita para expandir, para que possa atender mais crianças ou assim por diante? O que a senhora precisa colocar é exatamente isso, né? A senhora tem algumas alternativas, a senhora escolhe a que melhor se encaixe. A última pergunta, mais uma vez, é como a senhora considera que nós poderíamos priorizar os suportes para que melhor sustentem a expansão da capacidade no Estado? Hum, Basicamente, no final, a senhora escreve o que a senhora acredita, né? Que a senhora acredita melhor se encaixar como resposta. Obrigada. Mais uma coisa, as assistentes podem participar? Vamos deixar essas perguntas para depois. Me desculpe, o que estamos fazendo nesse momento é disponibilizando algumas informações. O que nós queremos são as informações que vocês vão dar pra gente. Excuse me. Dá licença. Está nos ouvindo? Desculpe, parece que algumas pessoas não selecionaram a opção da interpretação. Estávamos só falando em espanhol para que aquelas pessoas pudessem entender. Então, com licença. A Janet vai explicar e depois nós vamos voltar para a interpretação. Eu vou fazer uma pequena pausa porque ela vai somente repetir. Muito bem. Já passamos um pouquinho do nosso prazo. Temos já 9 minutos. Parece que a maioria das pessoas já enviaram suas respostas. Eu gostaria de fechar, então, esta pesquisa.
Por favor, se alguém tiver algum comentário para adicionar, coloque no bate-papo. Eu vou fechar, então, essa pesquisa. Parece que 75% das pessoas já responderam. Vou fechar ela, então. E eu vou compartilhar os resultados, então. Tá, assim vocês vão ver as respostas aqui. Vocês podem visualizar os resultados? Muito bem. A resposta das necessidades mais urgentes a maior parte dos respondentes falaram que era o acesso ao capital. Quanto ao tipo de suporte disponível, ou a assistência pelo licenciamento FCC, assim como o apoio do FCC. Me parece que houve uma grande quantidade de respostas também. Eu vou parar de compartilhar. Muito bem. Eu vou voltar a compartilhar a apresentação. Próxima ideia é a seguinte: é a oferta de empréstimos para ajudar a compra de imóveis, seja isso através de depósitos, de entradas, ou repagamento de hipotecas, ou custos de fechamento. O potencial, né, para se trabalhar com novos parceiros e com quem deveriam ser eles? Né? Seria a aplicação a preparação de aplicação, a empréstimo educacional, tradução, que tipo de treinamento técnico ou assistência é necessário? Né? Seria um balcão de ajuda, check-ins regulares. Eu vou parar de compartilhar mais uma vez. Eu gostaria de lembrar vocês uma coisa. Alguns de vocês estão ouvindo a minha voz, mas talvez vocês precisam da interpretação. Basta clicar no ícone do globo na parte inferior da tela. A partir daí, escolher o idioma desejado. Sara, por favor, você pode disponibilizar a próxima pesquisa? Eu vou ler mais uma vez as perguntas e vou dar 5 minutos para que vocês respondam. As perguntas aqui se voltam à oferta de empréstimos. A primeira pergunta é a seguinte: qual deveria ser o foco desses fundos? Uma das opções é em depósitos, a próxima é entradas, o repagamento de hipotecas ou custos de fechamento. A segunda pergunta é a seguinte: quem são os parceiros potenciais que o EEC deve trabalhar para apoiar os FCCs? As opções incluem preparação para aplicação, empréstimo educacional, tradução ou outros. Terceira pergunta: que tipo de treinamento, assistência técnica ou outro tipo de apoio é necessário para os FCCs? As opções incluem acesso a auxílio, um check-in, com um diálogo regular, outros. E a última pergunta é: quais são os apoios de curto e longo prazo necessário para a fidelidade, para um programa de fidelidade? Eu vou pausar e vou repeti-los.
Eu vou fechar aqui a pesquisa. 75% das pessoas já responderam. Também vou compartilhar os resultados. Vocês podem visualizar os resultados? Me parece que o foco na primeira pergunta ficou ali no repagamento de hipotecas, depois entradas e depósitos. E temos os parceiros potenciais. Nesse tipo de programa foi a preparação de aplicação e educação de empréstimos, treinamento, assistência técnica, o tipo de apoio necessário. Foi o acesso ao auxílio, diálogo regular ou outras recomendações. Mais uma vez, quais são os apoios de curto e longo prazo necessários? Nós recebemos uma série de respostas. Muito obrigado, isso foi muito bom. Eu vou começar a compartilhar o PowerPoint mais uma vez. A última ideia para poder usar esses fundos. Ah, desculpe. Só o que deveria ser incluso para o uso elegível dos fundos? O que poderia significar isso? Ah, melhora na segurança, ahm, softwares, instalação física de, sei lá, uma cerca ou coisa como um ar-condicionado, esse tipo de coisa. Qual deveria ser o escopo do fundo dos FCs? Por exemplo, dólares por local. Vocês vão ver assim uma série de quantias. E quais são os. O, o- perdão, me desculpe. Qual deve ser o escopo de pequeno e longo termo, né? Com quem o esses deve trabalhar? Eu vou parar de compartilhar agora. Essa vai abrir agora a última pesquisa dessa noite. Pronto, abri. O foco das perguntas são em recomendações físicas. Primeira pergunta é o que deveria estar incluso como parte do uso dos fundos? Melhoras da segurança, software de matrícula, instalações físicas, ar-condicionado ou outros. Segunda pergunta, qual deveria ser o escopo do, do financiamento para os projetos FCC? Estou falando sobre os fundos por educador. As opções vão de 0 a 5 mil dólares por local, entre 5 mil e 10 mil dólares, entre 10 mil e 15 mil dólares, ou 15 mil dólares e 20 mil dólares, ou outros valores. Terceira pergunta: quais são os apoios de treinamento de curto e longo prazo para que se mantenha a fidelidade do programa? As opções são acesso ao auxílio, diálogo regular com o pessoal de apoio ou outros. E a quarta pergunta: quem são os parceiros em potencial que o EEC deve trabalhar para apoiar os educadores do FCC para acessar esses fundos? Eu vou repetir as perguntas daqui a pouco.
Essas, essa parte está voltada para melhoras físicas. A primeira pergunta é: o que deve fazer parte dos usos dos fundos? As opções são melhoras na segurança, software de matrícula, instalações físicas, ou ar-condicionado, ou outros. Segunda pergunta: qual deve ser o escopo do financiamento para o FCC e para os projetos do FCC? Ou seja, a quantia por família ou por programa. As opções são vão até US$ 5.000, depois entre 5.000 e US$ 10.000, ou ainda entre 10.000 e US$ 15.000, ou ainda entre US$ 15.000 e US$ 20.000, ou outros. Qual o que é necessário para manter a fidelidade dos programas? Primeira opção é acesso à ajuda. Segundo é o diálogo regular com o pessoal de apoio e ainda outros. A quarta pergunta: quem são os parceiros potenciais com quem o EC deve trabalhar para apoiar os FCCs? Essa é uma opção para que vocês possam dar uma resposta como melhor desejarem. Talvez você tenha problemas para acessar essa pesquisa. Nesse caso, você pode colocar suas recomendações no bate-papo. Essas são perguntas sobre o uso aceitável, né, para o uso dos fundos nas instalações físicas, que tipos de apoio seriam necessários para acessar e implementar esses fundos, também que tipo de parceiros nós deveríamos trabalhar para ajudar essas iniciativas. Tudo bem, eu vou terminar a votação agora e depois partilhar os resultados. Vocês conseguem todos ver os resultados no ecrã? Sim, tudo certo. Tá bem, então
agora deve estar incluído como parte da utilização do financiamento e insolação, e certamente vai ficar como recomendação o que a gama de financiamento deve ser para os projetos. Parece que as respostas para 15.000 para US$ 20.000, também como outras respostas, porque nós iremos conseguir ver na votação em termos do tipo de formação que poderá ser necessário. Parece que com acesso a helpdesk ou check-ins com apoio para os funcionários será recomendado, e também nós poderemos receber algumas reações para parceiros potenciais. Ah, Pode também ser uma forma narrativa, não incluindo na votação para este programa. E vou parar partilhando essas respostas e regressar para você, José. Tudo bem, certo? Então, só para recapitular, a sessão de hoje, nós cobrimos o que era o ROFAI, só para relembrar a todos, não existe uma aplicação para esse financiamento ainda. Esta sessão é só um esforço para garantir informação de como podemos avançar para o financiamento antecipado. O feedback hoje vai ser para utilizar essa decisão para onde devemos direcionar a prioridade em termos de financiamento do SCC. Esta informação será postada online, onde será o posto de Combais. Nós gostaríamos se vocês tiverem alguma pergunta adicional, se tem comentários adicionais, podem ir para o link que acabei de postar no chat. Isso também será onde vocês podem enviar uma resposta formal utilizando o formulário do FCC. Tudo bem, então, como eu mencionei mais cedo, nós já chegamos ao máximo da nossa sessão. Nós não conseguiremos engajar mais numa sessão de Q&A, mas o que eu vou fazer, eu vou deixar aqui a sessão de Zoom aberta para os próximos 10 minutos. Então, se vocês tiverem perguntas adicionais ou comentários ou pensamentos que gostariam de partilhar conosco, podem incluir no chat agora mesmo. E também, se vocês não tiverem nenhum comentário adicional, muito obrigado por participarem. E consoante nós fazemos esse trabalho esta noite, eu quero também agradecer aos meus colegas que estão dando apoio, certamente para os tradutores, dando o apoio. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. E também também como lembretes, os slides, as apresentações que mostramos hoje também serão postados.